Olá, eu sou o Sérgio Sena. Olá, sou o David Martins do David Martins Engineering e bem-vindos ao 20º episódio do podcast Eletrónica Portugal. As palminhas lá atrás, aí povo! Conseguimos. É a festa das duas mãos cheias. E vamos inventando assim umas metas que é para nos mantermos sempre com animação. Tem que ser. Isto é o verão, temos que manter aqui os nossos ouvintes sempre com o podcast ao domingo ou à segunda-feira, ou a qualquer dia da semana, mas pronto, isto vai para o ar ao domingo à noite. Claro, e não pode falhar. Mesmo que sejamos de férias, não pode falhar. Porque é sempre bom estar de férias e ouvir o David e o Sérgio e o Sena a falarem, não é? Coitados. Não, depois a gente corta. Tá. Então, olha, e lá, a semana cá teve mais alguns desenvolvimentos. Acho que não foi tão decepcionante, digamos assim, como a semana anterior. Tão agreste. A semana anterior julgo que era aquela questão das porcas, era só contar uma dúzia de porcas corretas e não aconteceu. Mesmo assim ainda vem trocas, mas pronto, esta semana felizmente aquilo que eu poderia necessitar de serviço externo, felizmente já ficou tudo lá na outra semana, e então esta semana foi só andar aqui fortemente a fazer muitas pecinhas, pá. É a parte chata disto, que é muitas pecinhas, cada suporte para motor é um suporte diferente, não posso fazer dois, não há dois iguais, porque o sítio para montar é diferente, enfim, há sempre muitas coisinhas para afinar, qualquer curvinha. Tenho aqui a forma como estou a fazer o eixo vertical é um bocadinho diferente do comum. Normalmente faço com varão linear. É tipo o sistema parafusos porca, em que a parte que anda para cima e para baixo fica agarrada à porca, e depois vamos rodando o varão para fazer subir ou descer a porca. Só que isso faz com que é uma desmultiplicação muito grande, faz com que os passos por milímetro sejam muitos, e como o motor de passo nunca pode ter grandes velocidades, pelo menos em open loop. Em closed loop dá para acelerar um bocadinho mais, mas em open loop não dá, até porque começa a perder torque e por aí fora. Então, para fazer, eu tenho que descer cerca de 86 centímetros para fazer isto em varão, em rosca. Epá, isto estaria ali meia hora até isto descer. Pois. E então eu arranjei aqui um sistema é o equivalente ao sistema Roldana Poly, ou o que é que chamam aquilo. Pronto, aqui há um conjunto de polis e de polis e de curvas que vai fazer a correia, pronto, para que o peso não seja assente somente em cima do motor, fica assente em cima da estrutura, e o motor faz apenas rodar a correia, mas já distribui o peso, e com um bocadinho de sorte consigo até desligar o motor, porque o motor é um motor de passo com caixa redutora, com uma caixa planetária, e o próprio esforço que ela faz para começar a mover pode ser o suficiente para travar o sistema todo. Isso é outra coisa que quero ainda testar, mas lá está, tenho para aqui pecinhas para fazer. Eu estou cheio de vontade, mas é de ligar fios nisto e começar a meter movimentação com força, e pá, mas credo, tanta pecinha. Não foste para software? Pois é, sou um gajo de hardware, mas também é a alegria eu acho que a alegria deles é compilar aquilo, dar tudo bem e ver uma coisa no ecrã, pronto, mas não a magia do movimento, não, ver isto. O LED a pescar, a magia do movimento. Isto é, como diria o meu companheiro Daniel, isto o que interessa é luzes a pescar e motores a rodar. E é isto no fundo traduz tudo. Pronto. É isso. Pode não fazer mais nada, mas luzes a pescar e LED a rodar. Enche os olhos. Quem estiver para ir participar numa feira e quiser ter um stand que queira chamar a atenção, é simples. É luz a pescar, motores a rodar. Está feito. Toda a gente lá para.
Posso dizer que sim, é isso que deves fazer mesmo. Chama logo pessoas a ver o que está ali a passar na tua mesa. Isso posso dizer que sim. E então, companheiro, e por aí, desse lado do hemisfério, um bocadinho mais acima, como é que isso... Um bocadinho mais acima, onde a temperatura média é 15 acima graus. E a temperatura média é um bocadinho mais abaixo. É um bocadinho mais abaixo. Olha, por acaso esta semana já tive tempo para fazer algumas coisas que eu tinha andado a pensar, porque um projeto meu que eu não sei o que quer dizer sobre isto, porque eu abri anteontem, os fecheiros aqui no Altium de algum trabalho que eu tinha feito e eu tenho a data de 2015. E quando eu vi aquilo em 2015 comecei a fazer contas pelos dedos. Epá, eu não acredito que isto está feito. Está há 5 anos parado. Alinhavado há 5 anos. Mas o que é certo é que depois a questão é que isto é um projeto para... Lá está, é para o meu side gig, que é a cena da música, o Electronic Gear for Musicians. É um aparelho que fica nas racks e é essencialmente para a parte energética, onde tem entrada, tem várias saídas, as saídas são todas filtradas, protegidas, depois tem relés onde vão cada saída, pode ser ligada, desligada manualmente, ou tem um sistema inicial onde tu tem contemporizador que liga as saídas sequencialmente com um delay de um ou vários segundos, para não ser tudo de uma vez, para fazer as cargas das coisas, um LCD para medir várias coisas lá por dentro. Eu tenho isto tudo parado há 5 anos. E fui agarrar naquilo tudo. Pronto, está na hora agora de fazer alguma coisa, porque a cena do MIDI está encaminhada. Está encaminhada, posso-me dedicar a outras coisas. E então digo que era aquilo, porque já tive algumas pessoas que me pediram algumas daquelas coisas, principalmente o pessoal do live, o pessoal que anda na estrada, e há pessoas que estão agora a preparar, como está toda a gente parada, estão a preparar as turnés, mesmo que seja de inverno, e então querem ter algumas das coisas novas, querem ter proteção elétrica nas racks e nos amplificadores, aquela coisa toda. E normalmente a única proteção elétrica que existe nos palcos é um diferencial, ou um disjuntor, e não há mais nada. E foi o que falámos a semana passada, há 15 dias, se calhar, que estes aparelhos, eu abro estes aparelhos de música profissional e são uma vergonha por dentro, em termos de proteção pronto, não quero entrar mais por aí. Não quero entrar porque, não quero, porque posso ter que trabalhar com eles e depois é mau onda estar a dizer mal deles e depois não, pode acontecer é eu fazer consultoria e dizer-lhes, olha, esta parte aqui e ali deverá ser mudada para vos ajudar também no futuro. Ok. Portanto, eu vou agarrar nessa coisa que tenho feita. Já estive a ver a BOM e o esquemático, vou ter que mudar componentes porque aquilo que eu tinha escolhido já não é o correto, que passam uns anos, uma pessoa também vai aprendendo. 5 anos, mudam-se as metodologias, lá está, vai-se aprendendo, passa aquilo que antes para nós era a forma correta de fazer, entretanto, e ainda bem que assim vai-se aprendendo e vai-se evoluindo, e a forma correta agora já é de outra maneira, e 5 anos em eletrónica é muito componente, já há muito obsoleto nesses 5 anos, muito obsoleto. Sim. Pronto, e eu ontem peguei outra vez naquilo e estava de volta a escolher indutores, os common mode, os chokes common mode, a escolher os chokes common mode, a escolher novos relés. Vou acabar a ficar com uma placa mais pequena porque escolhi uns componentes diferentes, mas mesmo assim vou ter ali muita energia a passar. Vai ser uma PCB de 2 onças de cobre, porque vou ter ali provavelmente entre 30 a 40, se tiverem as 8 saídas a trabalhar no máximo, terei ali entre 30 ampere a 230 volt, o que é considerável. Portanto vou ter ali uma PCB, vou ter que pôr 2 onças, vou ter que transportar energia em 2 camadas, e pronto, vou ter que ter algum cuidado naquela PCB, mas não é problemática. Estive a ver preços, a ver custos, vou pôr tudo o meu primeiro design tinha sido de fazer a parte de energia no fundo da caixa com os filtros, proteções, filtros, relés, e depois vinha um cabo
com vários condutores para a placa da frente tinha os botões, os LEDs, o display, o micro, não é? O micro e depois vinha o cabinho aí para ele fazer o on-off dos relés. Pronto, já mudei de ideias, embora tenha essa placa de controle, tenho ali tudo. Fui ali à caixa, tenho ali, está a funcionar, mas mudei de ideias e vou ter tudo na mesma PCB, porque não faz sentido estar em duas PCBs diferentes. Já mudei também a ideia de como é que vou fazer o frontal da rack. Em vez de fazer daquela maneira, vou fazer de outra, que acho que fica mais engraçado, enquanto tem os botões muito giros, que têm um LED incorporado no botão. Pronto, agora não é a eletrónica que me está a preocupar, é mais a caixa. Já procurei mais uma vez, tive que ir para a China. E outra vez a tormenta das caixas, da mecânica. Andei aqui à procura locais, mas fazem tudo. Eu tenho que começar com isto, tem que ter preços baixos das caixas, e estamos a falar de caixas. As caixas de rack, comprando uma caixa de rack metálica, normalmente as caixas boas são as caixas de aço pintadas. Nunca consigo encontrar nada por menos de 40, 50 paus cada caixa por trabalhar. Por trabalhar. Depois ainda acima disso ainda tinha que pôr a maquinação, o CNC, para me cortar o frontal e o traseiro, e ainda provavelmente pintá-la e serigrafia para a parte de trás e frente. Ora, não pode ser. Os custos aqui locais ficam muito altos por caixa, quer dizer, eu ficava-me o custo da caixa ao preço daquilo que eu quero vender o aparelho. Portanto, não pode ser. Portanto, vou ter que ir para a China. Já encontrei 2 contactos em que ando em conversações para ver se me fazem aquele trabalho. Fazem. Isso agora é uma questão de negociação. Tenho que mandar para lá os 2D de que eu quero para o painel frontal e traseiro, e a serigrafia também, e depois é à espera dos custos. Não, é a quantidade mínima e o FOB UK. Mas dá pena importar-se ferro, metal. Dá, e não é assim tão barato porque aquilo pesa, mas de qualquer maneira fica muito mais económico, porque eu mandaria vir 10 de cada vez só, mas esse preço destas 10 custa-me se calhar o preço de uma aqui, né? Obviamente eu nunca faria só uma caixa, mas estamos a falar de preços unitários, não é? Mas é para ter base de comparação, tem que ser assim. Mas olha, agora estou nessa coisa, preocupa mais a caixa do que a eletrónica, porque a eletrónica não é problemática, pelo menos para mim, apesar de ser alta energia, mas eu gosto deste tipo de coisas, porque mete baixa tensão, 3.35, depois ali com 230 ou 110, do sítio, depende de onde isto vai, não é? Mas já tenho andado a ver, porque tenho que ver o consumo das coisas que poderão ser ligadas ali. Então fui aos guitarristas, aos amplificadores a válvulas, aos mais potentes que consegui encontrar no mercado, e aquilo anda tudo no máximo de 2 amperes e tal, 3 amperes em contínuo, no máximo. Mas, atenção, mas para chegar a essa potência aquilo tem que estar o amplificador no máximo mesmo, e ninguém usa isso no máximo, a não ser que estejas num palco de rua, e mesmo assim, eu que já toquei num palco de rua, eu tocava a 20% do meu sistema. Só para tu veres. Portanto, a corrente irá sempre ser inferior, mas tem que ser tudo bem feito e protegido para que aquilo trabalhe naquele nominal sim, ao máximo. Eventualmente aquilo tem que ser preparado para aguentar ao máximo, sim. Sim, claro. Todos ao máximo, mas eu sei que é que aquilo vai ligar provavelmente o amplificador, pré-amplificador se houver, coisas de efeitos, transformadorzitos, portanto, eu provavelmente nunca vou ter mais de 10 amperes, em média, 10 amperes a circular na PCB toda, desde a entrada, dividido pelas saídas todas, ou pelas saídas que estão a ser usadas. Estou confiante sobre isso. É a mesma caixa que está... Isto pode-se fazer uma rotunda muito grande, ir-se lá ao fundo da rua e voltar e tal, mas vai-se passar sempre no mesmo sítio. Fazer o encapsulamento para ou seja, fazer com que a eletrónica que nós fazemos, que é funcional, e disso não há a menor dúvida, com que aquilo pareça bem bonito, porque os olhos é que
Os olhos é que comem muito, os olhos é que acabam por pagar aquilo. E isto já tivemos esta discussão N vezes, porque às vezes se houver uma escolha entre dois sistemas em que um é claramente melhor na sua função principal, mas é feio, é uma caixa quinada com uns furos e uns rebites assim, e a outra é uma caixa saída de um molde, toda perfeitinha, toda coisa, acaba por ir aquela. E contra isso, pronto, e olha, e posso acrescentar que, eu não sei se já falámos sobre isso, isto é uma discussão que eu ouvi outro dia, há algum tempo, já não sei onde foi, se foi no fórum de eletrónica, não foi fora, também de fabricantes para coisas de música. Mas há uma diferença. Tu tens, e tu conheces provavelmente aqueles amadores que fazem coisas com uma qualidade muito, muito boa. Mas uma coisa, agora nem é preciso falar de eletrónica em si. Vamos falar daqueles amadores, mas que são amadores já com uma qualidade profissional. Mas como não é uma fábrica, continua a ser um produto manufaturado e que tu percebes, ok, não, isto não é uma linha de produção, é um produto manufaturado, é de alta qualidade, mas é manufaturado. Portanto, há aqui um fosso que não é muito grande entre um produto manufaturado de alta qualidade e um produto de linha de fábrica. E há aqui uma linha cinzenta, não é uma linha preta, é uma linha cinzenta que separa estas duas, em que o salto é muito pequeno. Não é? E este salto do amador de alta qualidade para a linha de produção profissional é que faz com que o teu produto dê o salto. Não o salto no aspecto, mas o salto depois nas vendas. Porque aí vais ter marketing e aquilo tem outro. Tu olhas para o produto, não, isto é um produto de fábrica. É a diferença. Eu vejo isso. Nestes anos que tenho andado a fazer os meus produtos, eu vejo que o meu produto, eu sei que o meu produto não é. Não me estou aqui a tentar vangloriar da minha qualidade, mas eu sei porque eu já vi os outros abertos. O meu produto é o melhor cá no mercado, em termos de MIDI. Mas não tem o aspecto de que, por exemplo, o meu maior concorrente tem. Porque o meu maior concorrente tem uma caixa espetacular, bonita, impecável. Mas a minha não é. Mas eu sei que o meu produto por dentro é igual. E isso serve de alguma coisa? Não. Porque o cliente não vai abrir a caixa. Esperemos que também não é o intuito de abrir a caixa. Aliás, se fosse o intuito de abrir a caixa para mostrar alguma coisa que lá tivesse dentro, se calhar até era aqui um nicho em que davas as placas ao ar. Então, já estou a poupar trabalho, só tinhas uns pés de borracha. Olha, está aqui. Não precisas. Olha, nem precisas. Olha, eu deixei de vender este produto do MIDI em caixa porque eu vendo mais o produto em PCB aberta do que em caixa. Tu acreditas? Obviamente o preço é diferente. Mas eu reparei que não era pelo preço. E depois o que é que a malta faz? Eu já vou... Olha, eu anteontem escrevi o número de série 75. Não é muito, nem é pouco. Eu pensava que não passava dos 10 e já vou já vou em 75. E o que é que do feedback que vais tendo, o que é que eles depois fazem? Eles é que fazem a caixa? Ou... 1% das pessoas perguntam-me se aquilo tem caixa. E eu dou, olha, a caixa é esta. Eu dou, porque eu normalmente eu desenho as PCBs a pensar naquela caixa já, porque eu já fiz uma caixa para aquilo. Portanto, o produto MIDI que está desenhado para sistemas ao vivo e para andar na estrada tem uma caixa maior, porque tem mais componentes, tem mais proteção, tem mais coisas. Este último que eu fiz agora, que é dedicado a sistemas de estúdio, que não há não há problemáticas, tem uma caixa mais pequenina, mas fiz para aquela caixa também. E 1% das pessoas que me compram perguntam-me, já alguém fez uma caixa 3D para isto? E eu, amigo, não é preciso, a caixa é esta. E ficam todos contentes porque vão ao catálogo e compram a caixa por tudo e meia e pronto, e fazem as coisas, mas a maior parte das pessoas não põem caixa. Não põem, que eu já reparei, e mandam-me fotografias, uns põem pés de borracha, outros nem isso. Fica aquilo pendurado, arranjam um cabo MIDI mais pequeno e fica pendurado lá nos sintetizadores e pronto, preferem assim, tudo bem. Mas todos dizem, o feedback tem sido muito bom. É o bom de vendermos coisas e chegar a um ponto em que tens uma certa quantidade espalhada já pelo planeta,
porque eu já vendi das Américas até ao Japão. É o feedback que vais vem tendo. o feedback é bom, é giro ver, olha, isto funciona muito bem, eu gosto muito disto, isto safou, porque anda a tocar daqui e ali e tenho os aparelhos todos ligados, e eu, olha, ainda bem. Pronto, ainda bem. É bom, um gajo às vezes pode ficar desmoralizado porque, vende pouco, ou ninguém liga puta isto, não tem saída, não sei o quê, mas de repente vem-te um e-mail e vem-te um feedback no Instagram, não sei o quê, não pode passar com aquilo. Há um estúdio aqui na Inglaterra, um estúdio lá em baixo no sul, em que eu fiz um trabalho em rack, e os gajos estão contentíssimos. Cada vez que eu ponho um post, os gajos vão lá escrever que adoram aquilo. Estás a ver? E depois começas a ter fãs. Com depois fãs, com fãs, o senhor sim, já tem coisa. fãs. Há outro músico que acho que é um músico da praça, mas é daquela malta dos sintetizadores e do som eletrónico que eu não ouço, não é? Não ouço, mas acho que o gajo está bem cotado e que me comprou uma cena. E é outro, cada vez que eu ponho um post, de vez em quando vai lá pôr uma resposta. Isto é muito bom, isto safa-me sempre na estrada. E eu, fogo. Não, assim, melhor vale pena, do que seres tu a escrever vale é serem os outros a escreverem. A escrever, isso é a melhor propaganda, é aquela que os outros fazem. Completamente. Olha, olha, foi a minha semana. Olha, na próxima vez acho que vamos ter mais novidades, em princípio. Sim. Tenho andado aqui só na escolha de componentes e decidir o que é que vou fazer para a frente, mas vou arrancar com isto mesmo porque está na hora. Tenho que fazer mais qualquer coisa. E tu tens uma das aplicações é ter a borda a nu. Já pensaste em aplicar conformal coating e afins? Ou... já pensei, mas olha, sinceramente não vale a pena. Para o custo que eu estou a vender aquilo, ficar-me ia pôr uma camada de preço, estás a ver? Ia se calhar pôr $1 ou $2 a mais, que não vale a pena. E eu espremi, isto está tão espremido o preço que nem faz ideia. Mesmo, eu consegui espremer isto a um custo muito baixo para conseguir vender àquele preço, que eu acho que é o preço. Pronto. Não estou a vender com caixa, mandei vir agora 30, 10%, não, mais, 5 já foram, aqui em 2 semanas, o que é pouco para 2 semanas. Devia estar a vender isto várias por semana, não estou. Mas é assim. E assim vai o mundo. É um produto só, e eu acho que eu sou daquelas pessoas que acho que nós devemos ter uma linha de produtos ligados à mesma área, que é para começar a fazer volume, estás a ver? E pronto, e branding também. Sim, senhor. Olha, muito bem. Olha, o que é que é para aí? Da nação. Da nação desta semana. Mas temos qualquer coisa para falar esta semana que é muito interessante. E David, avança. Eu, pronto. Então, avanças tu. Surgiu lá numa discussão da confraria, surgiu lá o Cristiano com algumas dúvidas para um projeto em que tem estado a trabalhar, e nós, antes de gravar o podcast, estivemos a discutir assim brevemente, e achámos que seria algo interessante discutir aqui também, não querendo por isso ser ponto 1 guia para o que é que seja. Isto nós vamos pegar apenas no nosso entendimento aquilo que será o problema dele, e que será certamente muito mais complexo do que aquilo que nós vamos do que a ideia com que nós ficamos. Existem certamente outras variáveis a ter em conta que nós não estamos a ter a considerar nisto que vamos discutir aqui, mas é um exemplo. É um exemplo de algo que achamos que poderia ser discutido e que valeria a pena ocupar aqui um pouco do podcast com ele, ou fazer um podcast sobre isso. Portanto, passando a estas salvaguardas todas, do que é que se trata? Portanto, o que nos chamou a atenção, atenção. Atenção, olha, isto é do verão. O que nos chamou a atenção foi o facto de aparecer lá o Cristiano a falar à procura de fontes de alimentação de alta potência, e
e ele escreveu e bem que precisaria de uma fonte, aliás, precisaria de 85 mil watts. Ele até escreveu, não me enganei nas contas, é mesmo isto, 85 mil. O que me chamou a atenção foi mesmo isso. Caramba, 85 kilowatts. Eu até vou fazer aqui as contas para amperes. Ora, é 12 volts, né? Sim. 85 mil. Estamos a falar apenas de 7 mil amperes. Pronto, mais uns pelimpim-pins, mas 7 mil 85 kW, isto teríamos que ligar à EDP para fazer uma instalação de um PT lá, porque pá, é bastante 85 kW. No entanto, isto, nós estamos aqui a brincar, mais uma vez faça a salvaguarda de que não é apenas a discussão do problema sim. Do caso concreto. E não de caso particular, porque nem temos os exatamente. especificações do projeto dele. Não é? E no meio disto também não conhecia, porque também nunca procurei nada para este tipo de potências, não conhecia que havia fontes neste caso 12 volt, 250 amperes, portanto são fontes de 3 kW fontes encapsuladas para montagem em rack. Isto nem é bem rack, isto é de gaveta. Calhadinho. Sim. Isto anda aí a rondar cerca dos 1000 euros, o que até, para ser sincero, não acho caro. 30 cêntimos o watt. Estamos a falar de algo, são 3 kW, é muita coisa. No entanto, isso já estamos a falar 12 volts. Sim, no entanto, há aqui outras coisas a considerar, que é 250 amperes. E isto só, no caso desta fonte em concreto, dos 3 kW, são 250 amperes, o que é bastante. Um condutor com secção para transportar 250 amperes sem quebra, ou com um mínimo de quebra aceitável, e vamos assumir, sei lá, eu acho que aqui no caso dele eram 5.000 metros. Mas vamos esmiuçar o problema. O que é que o Cristiano quer? Para que é que o Cristiano quer esta fonte de alimentação? Pelos vistos, tem 5.000 metros, portanto 5 km de fita de LED. Ok. E a potência instalada que deverá ter neste conjunto todo, segundo o cálculo dele, que estará certamente correto, e acredito que tenha que estar, porque ninguém ao ver 85 mil watts não vai para trás refazer as contas. Sim. Pronto, e vai precisar de uma potência instalada de 85 kW para fazer drive então destes LEDs todos, em que ele já considerou várias hipóteses, modular os LEDs, portanto não ter os LEDs em permanência ligados e ir modelando aquilo. Eu sinceramente vamos ficar um pouco por aqui, porque não sei em concreto no que toca à fita de LEDs. Eu estou a pensar mesmo uma fita, mas poderá ser um ecrã, um ecrã, não é um ecrã, uma matriz. Poderá ser uma matriz. E vamos pôr na equação que é uma fita de LED mesmo. Exatamente. Fitas de LEDs. 12 volts. Fitas de LEDs a 12 volts. Pronto. São 3 LEDzinhos normalmente. Sim. Que estão ali em série. Pronto. E pronto. E sim, isto cria aqui uma dificuldade ao nível do projeto. Porque sim, o problema é: tenho 5 km de fita de LED que tem que ser ligada, temos que meter aqui energia nisto, e o problema é esse mesmo. Pronto. E agora, daqui em diante, é preciso esmiuçar de que forma é que, principalmente, podemos seccionar isto. Todos os problemas são grandes num todo, e por isso deve sempre seccionar por partes para tentarmos ir para combatermos problemas pequenos, que todos eles juntos fazem um problema maior. Essa acaba por ser a minha visão. Sempre que pego num projeto, ele todo
é complexo, epá, mas tem que se ir repartindo aquilo Ok. em pequenas partes e vamos combatendo uma luta à vez. E então, força aí, qual é a sua consideração? Pondo isto tudo em cima da mesa, temos fita de LED, a fita de LED alimentada a 12 volts, a fita de LED tem um consumo total de 85 kW em 12 volts, e ele quer eliminar isto, eu não sei se ele quer eliminar isto às partes ou não, mas tudo de uma vez, ora, isto é um projeto, poderá ser complexo no sentido de se olharmos para o número da potência, mas atenção, também aqui eu vou dar a minha opinião em como é que eu poderia fazer isto, tendo em conta não tendo os requisitos completos, porque nós não temos os requisitos completos, não é? Há uma coisa, eu já disse ao Cristiano várias vezes, quando puderes alguma coisa, alguma pergunta, primeiro põe o contexto e os requisitos de tudo o que é preciso fazer, porque é mais fácil nós analisarmos. Ele não o fez. Portanto, nós vamos aqui considerar que, e a minha consideração é que nós podemos partir os 5 km em secções. Isto acaba por ser daquelas atividades de pensamento. Isto até é engraçado. Epá, vamos, e por isso é que fazer hardware é tão interessante, porque é sempre um problema muito complicado, pá, é sempre uma coisa difícil. Mas depois começa-se a partir ali o queijinho às fatias, e come-se tudo ao final e ainda se pede mais um bocadinho. E ainda derrete se calhar pelo meio. Bom, não tendo os requisitos completos do sistema, não é? Só sabemos que tem 5 km e é 12 volts. Agora vamos partir do princípio que nós podemos dividir em secções e que podemos usar fontes de alimentação. Como é que eu faria isto? Ora, eu faria isto de uma questão muito simples. Ele não sabemos se quer desligar e ligar, se quer modular, se quer ligar certas partes da fita. Vamos imaginar, vamos partir em cima da mesa que pode ser por secções e é on-off apenas. Sim, mais nada. É só iluminação. Para já. Ou tem luz ou não tem luz. No primeiro ataque não, no primeiro pensamento ao problema, no primeiro approach ao problema, como se é, vamos fazer só assim. Depois, mais à frente, podemos esmiuçar a coisa ainda mais. Portanto, o que é que eu faria na minha modesta opinião? Eu dividiria os 5 km em secções de metros. Eu ia ter em atenção a metragem, comprimento máximo que cada fita poderia ter, porque aquilo chega a partir dos os testes que eu já fiz, que eu já usei fitas destas e tenho uma pessoa conhecida que usa disto diariamente no seu trabalho. Isto pode ir até 15 metros máximo. A partir daí começa a perder brilho. Acho que é por causa, obviamente, porque as fitas de LEDs, aquilo é uma PCB, é uma flex, uma PCB, que aquilo é plástico com uma fita de cobre. Portanto, aquilo não pode passar muita corrente, porque senão a LED-OM começa a tramar-te. Começas a ter uma queda de tensão muito grande e vai-te atacar pronto, começa-se a notar um dimming, um abaixamento do brilho do LED à medida que vais pondo comprimento na fita. Portanto, eu iria detectar, ia fazer um trade-off entre o quê? O comprimento máximo da fita e o custo da fonte de alimentação por ampere. Sim. Ok? E provavelmente dividir, não sei, vamos dizer, entre 20 a 30 metros. Uhum. Obviamente 5 km em blocos de 20 a 30 metros são muitos blocos. Mas a fonte de alimentação, provavelmente, só precisavas, eu não fiz agora, tenho que fazer umas contas, mas quantos amperes? Vamos imaginar que são apenas 5 amperes a fonte de alimentação para estes 20 ou 30 metros. Ora, uma fonte de 5 amperes a 12 volts é uma coisa muito pequena e muito barata. Sim. Estamos a falar, se calhar, de 10 a 15 paus se mandarmos vir um contentor da China. Que é mesmo assim. Ao longo destes 5 km, porque aí depois voltamos àquelas noções básicas de transporte de eletricidade. Porque é que se transporta eletricidade em muito alta tensão e não se transporta em baixa tensão. Se a maioria dos dispositivos que nós temos em casa funcionam... aliás,
nenhum dos dispositivos que nós temos em casa, praticamente, não quer dizer nenhum é muito, mas 90% dos dispositivos que nós temos em casa não funcionam a 230 ou o que é que seja, porque é que então não se transporta a 12? Porque para termos a mesma potência no final, teríamos que transportar muito mais corrente. E aqui a lei de Ohm... Mais corrente e a secção exatamente, dos cabos a lei de Ohm vinha aqui mandar nisto e ok, mais comprimento de cabo, mais resistência, para não ter tanta resistência, secções maiores, chegaria a um ponto em que seria impossível sequer suster o cabo no topo das torres, dos postes. Ao invés que se transportarmos em 60 kV, que acho que é um dos rails vem a 60 kV, a corrente a transportar é mísera. É muito baixinha. E depois também vem a outra explicação, e isto é nós temos sempre as várias secções do podcast. Esta é a mini secção teoria, que é também porque é que nós transportamos em AC. Em que tem uma resposta muito simples, que é para podermos usar um transformador no outro lado. Exatamente. que é para poder fazer a subida ou baixa da tensão. Está bem. Olha, voltando voltando ao contínuo. À minha ideia, depois tu avanças para a tua. Portanto, eu faria isto desta maneira, dividir isto em blocos de 20 a 30 metros, ia fazer o estudo de qual era o estudo de contextos, de qual era a distância, o comprimento máximo da fita sem perder o brilho. Iria pôr uma fonte de alimentação para essa potência, porque não vale a pena pôr mais. Mais é pagar mais sem necessidade. Vamos imaginar que seria uma fonte de 5 amperes, uma fonte pequenina e muito barata. Portanto, era um caixote enorme de fontes de alimentação espalhadas por todo o comprimento dos 5 km. Agora, a segunda coisa é como é que ele ia ligar isto tudo ao mesmo tempo. Okay. Como é que ele liga tudo ao mesmo tempo? Ora, se a fita está dividida em blocos de pouco comprimento, ou vai em paralelo com a fita de LED, vai um cabinho pequenino em 485, ok, em RS485, é que nem precisa de ter modulação de comunicação, porque só precisas de um 1 e de um 0. Sim. O que eu faria é mandar um loop de corrente 420, em que 4 é ligado ou desligado e 20 é ligado ou desligado. Só precisas de um pulse trigger, num flanco ascendente ou ascendente neles todos. Exato. E como é sinal, é que nem precisas do flanco, tu não precisas do ascendente ou descendente, só precisas saber se está abaixo ou está em cima. Estás a ver? E isso era o suficiente para ligar ou desligar naquele momento os transformadores, porque se tu vais mandar energia em 230 por todo o comprimento da fita, estás outra vez a ter que usar um cabo enorme, porque estamos a falar de 85 kW em 230, é mesmo? Sim. Não é? Os quilowatts são iguais em todo lado, quer seja em 12 ou coisa, não é? Não é 85, é menor, porque estamos a falar da AC, depois há ali umas perdas, não sei o que, bom. Mas é muita potência, portanto é um cabo muito grande. Era isso que eu faria. Portanto, eu dividiria em blocos pequeninos, com fonte de alimentação pequenina, e mandava um cabinho finito, com um loop de corrente que passava por todos as fontes de alimentação. Tinha que ter ali mais uns passivos, mais umas coisitas, e que dizia se estava ligado ou desligado. E era assim que eu faria o controle liga-desliga. E isto para a aproximação mais simples, sem qualquer modulação, sem qualquer liga-desliga alternadamente, etc. Pronto, esta é a minha ideia número 1 para a aproximação mais simples. O que é que tu dirias? Eu sou muito... Lá está, eu comecei a dizer que eu sou apologista do dividir e conquistar. Temos um problema muito grande, partir isto aos bocados. E quem melhor para ser o meu melhor amigo nisto do que o próprio gajo que me ia fornecer a fita de LEDs. Esse é o tipo mais experiente. Ele já viu, já enviou o produto dele para vários tipos de aplicações, para vários tipos de montagens, e eventualmente, no meio desta troca de mensagens, ele haveria de me dizer que, olha,
Pronto. Mas os cortes de fita que eu tenho serão 5, 10, 15 ou 20 metros. Pronto. E com base nisso, isto depois é o bonito do projeto, em que seria pegar num Excel e começar a pôr, ou seja, esquematizar isto muito e começar a pôr valores, porque no fundo tem que se ter a montagem pelo menor preço possível. Certo. Imagina porventura que seria mais barato, ou seja, eu para ligar 10 metros de fita conseguia ter uma fonte mais pequena. E que por algum motivo, não acredito, porque não será por aí, mas hipoteticamente essa fonte acabava por me sair o preço para ter a fonte seguinte, porque elas depois eu vou ter metros de fita de LEDs em mais hipótese de metro do que vou ter saltos de fontes de alimentação. Eu vou ter 5, 10, 25 watts, depois assim 50 watts, por aí fora. Ou seja, eu levaria ali até ao limite da fonte mais baixa e começava a calcular daí para a frente. Ou seja, mas tem que se ponderar isto tudo. Se a minha fita de LEDs tiver 5 metros, que fonte é que eu iria necessitar, quantas fontes é que iriam levar e por aí fora, porque acaba sempre por ser mais ou menos por aqui. Se eu for para uma fita de 20 metros, qual é o tipo de fonte que eu iria necessitar? Qual é o melhor preço que me conseguem nisto? Qual é certo. E por aí fora. E depois, não esquecer que a fazer isto, a comprar as fontes, vamos colocar mesmo aqui um caso prático, por exemplo, e que são fontes baratas, o caso das fontes da Minuel. São fontes já com um encapsulamento externo e por aí fora. Pronto, é o típico fonte que se vê na maior parte dos dispositivos em que dá para meter fontes lá dentro, que não seja carregador de parede. São fontes muito pequenas, aquilo é optimizado para aquilo, os gajos são os experts naquilo a fazer fontes low cost e têm até bastante qualidade. Pelo menos as que tenho usado, aquilo tem muita qualidade. Mas faltava aqui ainda um ponto, que era como ligar todas as luzes, todos os LEDs ao mesmo tempo. Tínhamos que fazer trigger naquilo tudo ao mesmo tempo. Certo. Mas o ao mesmo tempo, bom, é relativo, porque vai haver um delay nos cabos e por aí fora 5 km já vai causar um delay. Mas até 10 milissegundos ou coisa do género, vamos descartar isso. Tá pronto. Tudo bem. Ou seja, no sítio em que essa fonte vai ligar, ainda é necessário acrescentar mais uma eletrónicazinha. Porque vai haver a eletrónica que vai receber o trigger e vai fazer, vai ligar, que à partida um simples relé é capaz de ser mais do que o suficiente, digo eu. Como é que alimentas o relé? Tinhas de ter mais uma fonte de alimentação só para alimentar a eletrónica? Não. O relé alimenta-se do próprio transformador. Ok, então estás... o relé que liga à fita. Não liga outro. Ok, então o transformador estava sempre ligado. Sim. Okay. Sim, neste caso em que tens o corte geral, mas todos os transformadores vão ter que estar ligados à rede de alguma forma. E sim, tens o corte, irias ter o corte geral aí, mas sim, a soma total seria mais de 85 kW. Sim. E mesmo que não tenhas a gastar nada da fonte, tens ali um consumo em vazio muito grande. Sim. Mas aqui teria que se ver um pouco se seria possível ter fontes com power, com o chamado power OK, ou em que dá para fazer trigger da fonte ou não. Teria que se procurarem um pouco, mas isto é tudo pormenores que têm que ser tidos em conta. Mas para não avançar já muito mais, ainda temos agora o outro problema comum, que é, efetivamente, nós temos que colocar ali 85 kW de energia elétrica. No mínimo, 85 kW, porque vamos ter a perda nas fontes todas
E portanto, se tivermos 85 kW de energia elétrica à saída para ir para a fita de LEDs, teremos de ter um pouco mais antes. E portanto, quem é que vai ali instalar 85 kW ao longo de 5 km? Pois. Epá, em 12 volts já fizemos as contas que são 7000 ampere. Epá, é impraticável, mas se equipararmos a 230 são 370 ampere, o que continua a ser muito. Continua a ser muito. Porque se nós não temos o requisito, não sabemos como é que isto vai ser instalado. Se é uma instalação fixa, se é uma instalação móvel. Se é uma instalação fixa, provavelmente em todos os pontos o transformador pode estar ligado num sítio diferente. Não precisa estar cá um bastidor num canto a mandar um cabo super grosso por toda a coisa, não é? Lá está, há aqui várias maneiras de atacar o problema. A minha visão será, eventualmente a distribuidora elétrica terá que colocar um PT para aquele, aliás, não um PT, vários, daqueles que ficam nos postos, são os PTs mais pequenos, em que vai transformar direto bom, mas eles não fazem distribuição. Isso depois também teria a ver com o local, mas eles não fazem distribuição em muito alta tensão. Portanto, ele é muita energia, pá. Ele tinha que ser distribuído assim, eles teriam que ter vários PTs distribuídos por aí fora. Ou seja, acabaria por iria ter que ter um ramal próprio para isto, para 85. Não, isto dá-me a impressão que aos 5 km isto deve estar dividido, deve ser possível ligar isto em várias secções do ramal, e logo aí, não é? Tu vais distribuir a energia. Por isso é que dividir isto em secções pequeninas, não é? Tu consegues ter, como tu disseste, ver os custos das fontes, embora eu acho que uma fonte entre 2 a 5 amperes ou 10 amperes o custo varia muito pouquinho. Sim. Porque estamos a falar deste material, já é todo industrial, isto é feito em grande quantidade, o custo varia muito pouco, portanto é o trade-off entre o custo da fonte e o comprimento da fita. Tem que ser o estudo no Excel e o estudo no laboratório para testar várias coisas. Portanto, tem que ser feito aqui algum trabalho, e depois ele vai ter que, eu não sei se ele sabe, se ele realmente tem os requisitos que estão como completos. Ele se calhar não sabe ainda bem, ou sabe, não disse, ou então não sabe. Mas eu acho que depois de ouvir isto e a conversa que nós vamos ter com ele, vamos lá ver o que é que ele vai, vai dizer. 5 km, caramba, 5 km é muita coisa. Por isso é que são 5 km contínuos. Aliás, são não é? Pois. E vamos assumir, aliás, outra coisa que podemos assumir é, nós estamos a partir do princípio que temos são 5 km de fita contínua. O que poderá não ser. Pois, pode ser 5 km no total, mas está repartido por várias zonas. Exato. Várias zonas. E pronto. Isso, e logo aí o controlo também terá que ser diferente. Já não pode ser um cabinho, se calhar vai ter que ser por rádio. Portanto, aqui já entra aí mais outras coisas ao barulho. Pois. Já vai entrar mais coisas. Há muitas questões que ficam por responder, mas a ideia aqui é passar um pouco o exemplo de quando se está a pegar num projeto, e outra vez não tem nada a ver com o Cristiano diretamente, mas isto nós estamos a aproveitar aqui o exemplo como sendo mesmo um exemplo geral que está e real. Assim, aqui tem a vantagem de ser algo real. Que isto às vezes não é só ou seja, a componente de projeto elétrico, e isso acho que eu já tinha referido isso aí há alguns episódios atrás, de que pensar é uma arte, e que infelizmente de certa forma é como que se está a perder, e fazer o projeto elétrico é o reavivar dessa arte, em que isto é como se fosse uma espécie de um quebra-cabeças, e isto torna-se interessante por causa disto. E acho que quem gosta de fazer projeto elétrico é incapaz de dizer que não é interessante isto. Existe um problema
e os requisitos são assim meio obscuros, e agora, temos que resolver este problema pelos requisitos mínimos, e temos que ser nós a chegar a esses requisitos, porque muitas vezes o cliente não sabe o que quer, só sabe que quer. Essa é outra arte. Só sabe que quer, mas ele não sabe o que quer, e temos que ser nós a dizer-lhe fazer a ele, o cliente pensar. Exato, a dizer-lhe a ele o que é que ele quer. E isto é tudo uma arte, mas são aspectos muito interessantes do projeto. E já me lembro do que é que... Quando é que eu falei disto? Porque era... O projeto é composto pelo projeto. Sim. O projeto tem várias etapas, mas uma delas é o projeto. E o projeto é uma coisa super, super interessante. É algo que dá gosto pensar ali, estar um bocadinho, pensar nas hipóteses todas. Isto... Exatamente, é esmiuçar o problema, não é? A chegar é o que estamos aqui a fazer, é temos um problema, vamos parti-lo em partes e tentar esmiuçar cada uma das partes até chegar a uma conclusão que possa ser implementada. Exato. Possa ser implementada. Nem sempre tudo aquilo que parece pode ser fazível. Sim, nós estamos aqui a falar uma coisa, mas nós estamos a falar porque não temos requisitos, não é? Nós, a única coisa que sabemos é que é 5 km. Exato. Fita de LED, mais nada. Não temos mais nada. E é potência para cacete. Exato, e é muita potência, que é mesmo. É mesmo muita potência. Isto na rede, quando se liga tudo, acho que ali, se for numa aldeia, a iluminação da aldeia vai abaixo. Portanto, era isso que estavas a dizer. Passa por pensar muito bem, e eu acho que em todos os projetos que eu fiz, o mais importante do projeto é saber, claro que é saber o que é que se quer, mas isso faz parte dos requisitos. Os requisitos estão completos, ok. Então, se os requisitos estão completos, o cliente quer isto, agora vamos especificar exatamente o que é a parte técnica, porque tendo os requisitos, a especificação é simples. Pois. E depois da especificação vem a implementação. Mas se tu não tiveres uma especificação, passado os requisitos para a implementação é muito difícil. E eu insisto, isto é uma insistência que eu tenho mesmo com os meus colegas e tudo. Vocês sabem o que é que querem fazer, ok, então vamos escrever realmente como é que vamos implementar isto, a especificação da coisa. E isso é que aí a especificação, que é um documento enorme, é quase o projeto todo, porque a implementação, depois isto não me levem a mal, mas qualquer macaco faz quase, não é? Isto é como fazer software. A engenharia do software é complexa. Depois fazer o código, isso qualquer macaco faz. Mas é. Sim, é um pouco. É tudo na especificação de um projeto eletrónico. A especificação tu vais por componentes e vais por técnicas e métodos. Não é? A especificação é a linha mestra onde tu vais andar depois a fazer o projeto. A fazer o projeto, a fazer efetivamente. Se tu não delineares bem essa linha mestra, no limite dás contigo a fazer rotundas em que não sais dali, em que estás constantemente a dimensionar. Sim. E não estás nunca a evoluir nada, e o projeto entra num entrave, numa rotunda em que não ficas com o depósito vazio. Exato, estás ali e não dá nada. E falaste há pouco numa coisa que é muito importante, e pelo menos cá não se faz muito, que é o escrever. Escrever. O que eu dizes? Escrever, ter uma ideia concreta no papel e depois poder descrevê-la no papel é muito importante. Porque quando vai de boca não existe nada. De boca, pois. Isto é ligar assim, e depois metes uns ligadores assim, tá bem, mas depois quando se começa mesmo a descrever o problema e aquilo que se quer alcançar, as coisas ficam todas mais claras, e muitas das questões surgem ali enquanto se está a fazer a escrita. E é algo que eu vejo em alguns colegas que fazem algum freelancing, digamos assim, que são bons profissionais e que almejam mais, e que para lá do seu trabalho das 9 às 6 fazem mais algumas coisas, mas vejo que por vezes falham, e dou por mim a discutir alguns aspectos técnicos com eles, e eu faço-lhes questões
que eles também ficam, pois, realmente faltou-me perguntar isso, então, mas tu não escreveste isso num papel, não. E isto, aquela ideia de que entre o ir lá visitar o sítio onde está o problema e vir para casa sem nada escrito, hoje em dia é tudo um bocadinho mais fácil. Dá para ir lá e filma-se e não sei o que. Eu também vou e então, tiro imensas fotos. E se não puderes ir, lá, como é que fazes a coisa? Se não puderes ir e só dependeres da chamada telefónica do gajo que tem o problema. Isso, aí está a arte toda, que é conseguir espremer o cliente os requisitos, não é a especificação. Porque a especificação é diferente. A especificação é a implementação do requisito. Sim. Ok? E nós com o cliente ele só tem que assinar os requisitos, que é aquilo que ele quer. Exatamente. Porque como é que vai ser feito, não é ele que vai decidir como é que vai ser feito. Ele tem que ter um resultado final que cumpra aquilo. Às vezes tens é que saber dançar com ele. Sim, de vez em quando aparecem uns clientes crobos que pensam que sabem da tecnologia, mas pronto, aí também nós estamos lá para especificar, olha, isso não pode ser assim. Veja lá que se calhar não pode ser assim, não é? Mas o cliente está para dar o requisito. E é o requisito que nós vamos assinar. A partir daí, somos nós que fazemos o resto. Implementamos a especificação. Sim, e depois da especificação vem a implementação. É a meta a atingir, a forma como lá chegamos. Lá está, o que é que estavas a dizer há bocado, que era a arte, era uma arte. Eu digo que é uma arte conseguir sacar os requisitos ao cliente e ele compreender que é aquilo que ele quer. Porque a maior parte das vezes já não sabem o que querem. Sim, a grande parte das vezes mesmo não sabem o que querem. Querem, não sabem. Eu costumo dizer, eles querem uma coisa que faça isto. Eles querem, mas não sabem o que querem. Nós aqui ainda temos que andar ali e dizer-lhe: não, você não sabe o que quer, eu é que lhe vou dizer o que é que você quer. E não por estas palavras, porque se dissermos isto, bom, a seguir é só fogo. É mesmo. Mas acontece muitas vezes. Eles não, aliás, muitas, é quase sempre. Não se sabe bem o que quer. Se sabe que quer ir para ali, não sabe bem. E tem que se andar ali um bocadinho com a mão. E também aqui entra aquela bom, isto ficava para outras núpcias, mas entra aqui aquele serviço de consultadoria e por aí fora, em que há malta que ganha bem a fazer consultadoria, e que é um estado importante do processo todo, que é alguém tem que encaminhar o cliente. Ele sabe que quer chegar ao alto do Everest, mas não faz a mínima ideia de como é que lá chegar. E não faz. E se calhar ele não quer bem chegar ao alto do Everest, porque depois estás a falar bem com ele e o real problema dele é que ele tem algo que tem que ser colocado a uma dada pressão, e desconhece por completo que ele pode pressurizar as coisas cá em baixo. Aliás, até pode meter aquilo dentro de uma panela de pressão. Exato. E dar-lhe fogo e aquilo aumenta a pressão. Este acaba por ser um exemplo meio parvo, mas já me aconteceu N vezes. Aquilo que é o problema inicial do cliente não é de facto aquele problema. Aquele é o problema que ele pensa que tem, mas que não é. E que tem que se espremer e tem que se falar muito com ele e tem que se tentar, mas vamos lá à base disto. Mas você quer subir o Everest para quê? E depois, quando entra ali em algumas coisas, que é o segredo do segredo, mas isto já é consultadoria, e é aquela fase em que eu pelo menos sou muito simpático, porque a não ser simpático é ok, podia resolver isto com 2 palitos e um rolo de papel higiênico, mas você quer ir ao Everest, então vamos ao Everest. E acaba por se estar a complicar algo quando o resultado final é igualmente simples. Estavas a falar em consultoria. Eu, por acaso, é uma das coisas que eu acho que Portugal não tem, que é um mercado de consultoria eletrónica. Não tem mercado, também não há, quer dizer, acaba por não haver profissionais para fazer consultoria, contracting, porque não há mercado para isso. Sim.
Não há mercado suficiente. Não é que nem é suficiente. Não há mercado. Pronto. E eu aqui estou habituado em que o mercado de consultoria e contracting é uma coisa louca. Tu, se quiseres não estar ter contrato permanente com uma empresa, se fazeres parte do quadro da empresa, tu podes estar como contractor, como consultor, e trabalhar à mesma na área e passar 6 meses ou 1 ano em várias empresas, sempre a circular, e tu tens uma vida muito boa. Trabalhas em projetos espetaculares e não estás ligado a nenhuma empresa. És um consultor, lá está. É chamado para apagar incêndios, normalmente é sempre para apagar incêndios, mas dão-te as melhores partes, e como consultor, e é um mercado muito, muito grande. E eu já fiz algum trabalho desse aqui, e é muito interessante, e é extremamente compensatório, digo-te já. Comparativamente a estar num quadro da minha empresa, ser consultor cá fora é muito, muito interessante. Muito interessante. Para quem não se importa de estar sempre a saltar de um lado para o outro. E é uma pena não haver esse mercado em Portugal, porque a qualidade de profissionais que acabam por não fazer a engenharia eletrónica como o trabalho e acabam por ir para software ou para eletrotécnica ou outra coisa que não tem nada a ver com eletrónica, é uma pena. Formam-se profissionais que poderiam, alguns têm muita qualidade e acabam por ir para o outro lado, para outra área, e que podiam ficar como trabalhadores, ou num quadro ou como contratas, mas pronto, lá está. Eu acho que perdemos a indústria da eletrónica portuguesa. Há alguma coisa, isso é verdade, mas nada comparado com o que havia de antes em Portugal, que fazia-se muita coisa e que veio tudo cá para fora. Sim. Veio tudo cá para fora, e cá continua. Aqui o Reino Unido, em termos de engenharia eletrónica, é um mundo. Mas pronto, isso fica para outro podcast. Tenho muito para dizer sobre isso. Aqui outro podcast mesmo. Este podcast foi dedicado aos projetos que aparecem na confraria, e portanto de certeza que vamos ter mais edições destas, porque tem havido muitas ideias por lá e acho que algumas merecem ser discutidas. Sim, e tem havido também algum feedback de que deveríamos, e agora também fica aqui fica um episódio teste para ver qual é que é o feedback que nos vai chegando, mas pronto, aqui neste caso não havia mesmo requisitos alguns, pronto, aqui não quisemos pegar outra vez numa ideia hipotética, mas já foi contactado algumas vezes com sugestões de que deveríamos pegar em de tempos a tempos, fazer um episódio sobre algo mais prático, um exemplo real, e se estaríamos abertos. É assim, não nos cabe a nós vir para aqui discutir aspectos profissionais do trabalho de cada um. Ser consultores do podcast, não é? Exatamente, porque isso acho que não fugia por completo, mas sim, eventualmente pode vir surgindo um episódio ou outro sobre a discussão de algo mais concreto, desde que seja do interesse geral, e se fizer sentido, sim. É algo que podemos vir a fazer mais vezes, e vamos diversificando aqui os episódios. Exatamente. E olha, e com isto já vamos longos também. Já vamos longos outra vez, mas acho que ninguém se importa, ainda bem. E obrigado por estarem aí desse lado, vocês que nos apoiam já há algumas semanas. Nós estamos a continuar com prazer e continuaremos, e se vocês gostarem, cliquem nos likes se der, assinem os podcasts nas plataformas, passem a pessoas que vocês achem que também gostem, e falem do podcast e da confraria, porque não, já agora agradecemos. Sim. Passem a palavra, porque se conseguimos juntar os profissionais da área todos num sítio e estamos todos em alegre com fraternização, entre aspas, mas pelo menos a falar com profissionalismo e com brio, que é isso que nós procuramos, é falar de eletrónica com profissionalismo e com brio, fora dos fóruns convencionais de internet,
e pronto. Não vou dizer mais. Os que já estão instalados. Mas sim, pronto. E uma vez mais, e acabo, por aqui termino. O objetivo é mesmo esse: é unir os profissionais de eletrónica em Portugal e quem sabe criar aqui um grupo coeso e que tenha a mesma visão, que é melhorar o hardware em Portugal. Isto não tem qualquer cariz monetário, digamos assim. Nós fazemos isto por carolice e a confraria apareceu por carolice, porque, e já foi explicado noutros episódios, porque não se compreende como é que uma comunidade tão especializada como são os profissionais de eletrónica em Portugal, não temos muitos, mas os que temos estão extremamente especializados e não temos uma rede que os una. Não temos uma lista de contactos que possa que nos possa a todos colocar em contacto uns com os outros e partilhar ideias e partilhar eventos, quem sabe. Sim, com certeza. Esse é um dos objetivos. Exatamente. Pronto. E antes de fechar, há que dizer que aqui no segmento de eventos, mais uma vez, não temos nada a indicar, porque não nos apareceu nada no e-mail, nem fomos contactados com eventos. Eu presumo que isto seja por causa do verão. Sim, as férias, aqui... verão e férias, não aparecem nada. Mesmo havendo agora tudo em forma virtual, não apareceu nada. Mas claro, de certeza que a partir de setembro vão começar a ver as coisas a aparecer. Vai começar a animar, sim. Portanto, era só isto que eu queria acrescentar, e da minha parte, uma boa semana para todos e cá estaremos para o 21. É isso mesmo. Tchau, boa semana. Tchau, grande abraço.